Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem vamos tratar do período chamado Renascimento, período da história que faz a transição entre a Idade Média e a modernidade, e pensadores filosóficos que se fizeram presentes por esse período. Então, é uma aula com um caráter interdisciplinar entre história, filosofia e artes. Bem, vamos utilizar o diagrama e, a partir do diagrama, seus diversos tópicos e subtópicos, vamos explicar esta interconexão entre história, arte e filosofia, a filosofia e o Renascimento. Então vamos começar aqui na cor roxa, vamos seguindo a partir aqui do diagrama, na cor roxa, o contexto histórico do Renascimento. Então, acompanhe na cor roxa. O Renascimento é a transição da Idade Média para a modernidade. Ele fecha as portas da Idade Média e abre as portas para a modernidade. Perceba-se que na Idade Média, que é o período anterior ao Renascimento, havia um foco no chamado teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo, Deus no centro da ciência, do conhecimento. No Renascimento, que é um período que tenta resgatar, por isso o seu nome Renascimento, resgatar os valores greco-romanos, os valores de ordem humanista, sai-se desse paradigma teocêntrico, ou seja, Deus no centro do universo, para um paradigma antropocêntrico, ou seja, o homem, o humanismo, a razão humana como o eixo central sob o qual serão erigidos todos os outros aspectos da realidade. Também há, como já falamos, então, uma retomada de valores clássicos greco-romanos. Esses valores clássicos, humanistas, ditos pagãos pela Idade Média, foram rechaçados pela Idade Média a partir de uma dimensão teocêntrica e que estava sob o comando da Igreja Católica, fundamentalmente romana. Bem, na cor azul, quais foram os pensadores principais desse período? De uma forma geral, o Renascimento ele pega no seu auge os anos 1400 e os anos 1500. Mas a sua origem ainda está presente no século XIV, nos anos 1300, e ele se vincula até as primeiras décadas do século XVII. Então vamos ver aqui os principais pensadores desse período, acompanhe aqui na cor azul. Primeiramente, Nicolau Maquiavel, obra principal, O Príncipe. Maquiavel ele é conhecido como um homem renascentista porque ele faz uma desvinculação da política com a moral religiosa. Antes, a política e tudo o que estava envolvido nela, como por exemplo o poder e a ética, estavam vinculados à moral religiosa católica. A partir do Renascimento, a partir de Maquiavel, Maquiavel vai dizer que uma coisa é política e ética, uma coisa é o poder e outra coisa é a teologia e a moralidade religiosa. Ele faz uma separação entre moralidade religiosa e ética, entre os ensinamentos da religião cristã católica e as noções de poder. Um outro autor renascentista é Thomas More. Ele vai escrever uma obra chamada Utopia, que vai fazer uma reflexão crítica sobre a sociedade. Na obra Utopia, Thomas More vai fazer uma crítica à instituição de poder dominante da época anterior, que era a Igreja Católica, a Idade Média. Então ele vai criticar a Igreja Católica, o papado, e assim instaurar reflexões acerca da justiça e da liberdade sobre uma égide antropocêntrica. Um outro autor, dito humanista, dito renascentista, é Erasmo de Roterdã. Sua obra é Elogio da Loucura. Em Elogio da Loucura, Erasmo de Roterdã ele faz uma valorização da racionalidade. Entenda-se aqui que racionalidade, sob os humanistas,
sobre os renascentistas, sobre os homens, principalmente do século XV e do século XVI, ou seja, os anos 1400 e os anos 1500, essa racionalidade é a racionalidade centrada no homem, é a racionalidade antropocêntrica. E um outro autor é Francis Bacon. Francis Bacon, destes daqui, é o que mais tardio é. Ele faleceu já no século XVII, se não me engano, em 1626. Francis Bacon é fundamental porque ele sai de um tipo de pensamento científico aristotélico, que vinha desde Aristóteles na Grécia, e que preconizava mais a dimensão abstrata, a dimensão dedutiva, ou seja, você partir de leis gerais e daí deduzir a realidade. Francis Bacon não. Ele vai preconizar o método científico enquanto a verificação empírica. Lembremos aqui que os gregos, principalmente Aristóteles, que é o maior nome aqui em termos científicos, mas também Platão, eles não valorizavam tanto, mesmo Aristóteles, que valorizava um pouco mais do que Platão, mas eles não valorizavam tanto a experimentação, o lado empírico, o lado que nós chamamos em método científico de indutivismo, ou seja, você não partir mais de leis gerais, mas você partir da própria realidade física, estudar a realidade física e a partir então desse estudo da realidade física, que a gente chama de empirismo, daí sim você fazer as leis gerais. Ele preconizava então o conhecimento experimental. E por último, ainda na cor azul aqui, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é claramente o maior dos humanistas. Ele é claramente um homem típico do Renascimento, porque ele faz uma integração entre ciência, arte e humanismo a partir do humanismo, a partir do antropocentrismo, a partir de paradigmas em que ele coliga a ciência e a arte. Lembremos aqui do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Então ele já parte de um paradigma que não é mais um paradigma teocêntrico, mas agora um paradigma antropocêntrico. E ele vai erigir então um novo tipo de arte. Perceba-se, na Idade Média, sob a égide de um paradigma que era teocêntrico, a arte era ela sempre vista como uma planificação, porque ela representava o olhar de Deus do alto sobre a obra criada. A partir de Leonardo da Vinci, não só ele, obviamente, mas ele é o maior nome, por isso se cita ele, mas a partir de Leonardo da Vinci, agora a arte ela parte não mais do olhar de Deus, digamos assim, mas ela parte do olhar do homem. É por isso que surge a noção de perspectiva na arte. O que é a perspectiva? É quando você observa uma pintura e na parte da frente da pintura tem uma árvore grande, por exemplo, e um pouco mais ao lado tem uma árvore pequena. Ou seja, você está tendo aí uma noção de perspectiva. A árvore que está pequena porque ela está longe. E ela está longe porque ela está sendo vista por um homem, uma pessoa, e não mais aquele olhar planificado que era o olhar do alto. Nesse sentido, Leonardo da Vinci ele vai fazer essa integração entre ciência e arte. Ele era um grande inventor também, inventou vários artefatos, assim como um grande pintor. Lembremos aqui da Mona Lisa. Bem, na parte em verde, quais são as características principais do Renascimento? As características culturais do Renascimento. O Renascimento é conhecido culturalmente por resgatar, por isso o seu nome Renascimento, os valores clássicos, que são os valores da Grécia e os valores da Roma Antiga, que é o direito romano, que é a filosofia clássica grega de Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente. São valores que são centrados no homem, na reflexão sobre a sua situação social, política, em sociedade, nas cidades, seja na urbe romana, a cidade romana, ou a polis grega, a cidade grega. Qual é uma outra característica do Renascimento, ainda aqui na cor verde, no sentido científico? Já falamos, é o método experimental. Esse método experimental ele não era muito bem visto na Idade Média.
porque acreditava-se que, como tudo parte de Deus, o foco do conhecimento deveria estar na teologia e não na racionalidade científica. Mas a partir, principalmente de Francis Bacon, o método experimental, científico, empírico, que parte primeiro do mundo físico, e aí onde tem uma grande elogio desses pensadores numa racionalidade matemática e numa racionalidade física, a ciência vai ganhar então esses contornos, que são contornos que a gente pode chamar de indutivistas, ou seja, eles partem do particular, das coisas empíricas, estudando essas coisas empíricas, sejam elas em que área for, principalmente pelo método da matemática e da física, para aí então chegar a leis gerais. No período anterior, o que valia eram as leis gerais. Partia-se das leis gerais, que era como Aristóteles tinha ensinado, e daí sim se ia para o mundo físico. Agora é o contrário, se parte do mundo físico. Ainda outra característica do Renascimento é a dimensão artística. Já falamos aqui da perspectiva, que é esse olhar humano, assim como vamos falar agora também do realismo, ou seja, você tentar captar a realidade criada, a realidade física, empírica, tal qual ela é. Quais são as conexões com o Enem possíveis? Nós temos então inúmeras conexões, são temas interdisciplinares que coligam ciência, filosofia e história. Um desses temas é propriamente a ética e cidadania. Ética e cidadania, elas assumem novos paradigmas no Renascimento e posteriormente na modernidade. Ou seja, a ética, como Maquiavel nos ensina, ela não está ligada a uma dimensão religiosa, mas ela está ligada a uma dimensão política que, por ser humana, vai ter um novo olhar sobre o que significam as relações de poder. E por conta dessas relações de poder, uma nova noção antropocêntrica do que significa cidadania. Ainda, podemos fazer conexões com o Enem a partir de uma influência contemporânea. Ou seja, nós que somos pessoas da contemporaneidade, o que herdamos da modernidade? O que é que nós herdamos do Renascimento? O que no Renascimento foi posto que ainda hoje continua em voga na contemporaneidade? Bem, pessoal, essa foi nossa aula. Ela procurou dar um panorama geral, introdutório, acerca de interconexões possíveis entre história, filosofia e arte no período do Renascimento, que é principalmente esse período dos anos 1400 e 1500, fazendo conexões com possibilidades disso vir a cair em questões do Enem, ou até mesmo ajudar o aluno no sentido dos estudos de história, de arte, até mesmo de filosofia, e para propriamente fazer uma redação. Espero que tenham gostado do material que trouxemos. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade.